boa tarde. Por hora, vamos começar. Eu só estou fazendo isso daqui para fazer valer. Ó, Diogo, isso, para frente. Vira para frente. Para frente. Eu vi que você está na frente. Meus parabéns, Nicole. Tá bom, parabéns para você também, Emanuel. Olha lá. Moçoiros, vamos relembrar rapidamente. Hoje vai ser rapidinho, hoje vai ser curtinho. Até porque eu atrasei. Bom, não sei se vai ser tão curtinho. Vamos relembrar rapidamente o que a gente viu nas aulas passadas e tentar estender essa ideia para... Porque o que nós vimos na aula passada? Nós vimos a definição partindo da ideia de triângulos semelhantes que guardam proporção entre os lados. Nós vimos que para triângulo retângulo a gente pode associar essas proporções não necessariamente aos lados, mas aos ângulos. E aí a gente viu que podemos definir duas propriedades associadas a um determinado ângulo, certo? Aqui está a hipotenusa, esse lado eu estou chamando de A, esse lado de B, esse lado de C. Vou chamar esse ângulo de θ. Como é que eu... Me dá um nome para aquele ângulo, não um símbolo, me dá um nome para esse ângulo aqui, ó. Um nome bonito, para você parecer chique. Se você chegar em casa e falar assim, hoje eu coloquei um ângulo lá, eu chamei de alfa, não vai parecer chique. Vai parecer que você é inteligente. Você vai impressionar seu professor de matemática. Se esse cara aqui é θ, esse cara aqui é quem? Complementar de θ. Por que ele é ou ele é o complemento de θ? Por que significa ser o complemento? É quanto falta para o θ chegar a 90 graus, certo? Portanto, esse ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de beta, agora atenção, se já tiver tempo bastante para conversar. Ele é o complementar. Ô Miguel, vira para frente, pelo amor de Deus. Não, então como? Pode. Certo? Ele é o complementar do θ. E aí a gente definiu duas relações. Talvez hoje eu defina a terceira. Quais são as duas relações? Eu defini como seno do ângulo θ. Quem que é o seno do ângulo θ? A gente definiu como seno cateto oposto dividido pela hipotenusa. Quem é o cateto que está oposto ao ângulo θ? O A. Certo? Quem é o cateto adjacente? Não, perdão. Seno é cateto oposto por hipotenusa. Quem é a hipotenusa? C. A hipotenusa é C. Então a gente definiu dessa forma. Tudo bem? Tudo bem? Então, seno de θ, A sobre C. Mas... seno de θ. Quem é o seno de beta? Estou trocando o ângulo. Seno de beta. Cateto oposto, mas agora cateto oposto ao ângulo beta. Quem é o cateto oposto? Quem? B. Cateto oposto B. Falou direto, tudo já, João, tá certo? Ô Luiz. B sobre hipotenusa C. Então a gente definiu isso. O que significa isso? Todos, absolutamente todos os triângulos retângulos que tiverem um ângulo igual a θ, vê se vocês concordam comigo. Todos os triângulos retângulos que tiverem um ângulo igual a θ, tem o outro ângulo igual a beta. Concordam? Por quê? Porque se o triângulo é um triângulo retângulo, um dos ângulos eu já sei quanto vale. Quanto que ele vale? 90. Se um dos ângulos vale θ, o outro vale quanto? O complemento de θ. Tudo bem? Certo? E em todos os triângulos retângulos, se você pegar todos os triângulos retângulos que têm um ângulo igual a θ, se você pegar o cateto oposto e dividir pela hipotenusa, vai dar sempre o mesmo valor. Independente do tamanho do lado. Certo?
Por quê? Por semelhança de triângulos. Tudo bem? Outra coisa que você pode fazer é o seguinte. Olha aqui para mim. Eu posso entender seno de θ é igual cateto oposto pela hipotenusa. Só que o cateto oposto ao θ é o cateto adjacente ao beta. Como é que é a relação cateto adjacente por hipotenusa? Cosseno. Que jeito que eu posso ler isso aqui, ó? Cosseno de beta. Ó, cosseno de beta. Vamos ler? Seno do complementar de beta. Quem é o complementar de beta? Θ. Então, cosseno de beta é quem? É o seno do complementar de beta. Então, cosseno de beta é seno θ. Tudo bem? Tudo bem? Não, Sofia? Tudo bem? Então, quem que eu posso escrever seno beta? Seno beta é quem? Cosseno de θ. Eu posso ler isso de duas formas. Cosseno de um ângulo é cateto... Desliga, guarda o celular. Cosseno de θ, eu posso ler que é o cateto adjacente pela hipotenusa, ou ao invés de eu ler cosseno de θ, cosseno, seno do complementar de θ. De acordo? E aí tinha 3 ângulos que eu falei, cara, olha que legal. Tem 3 ângulos que a gente não precisa, que a gente consegue calcular seno e cosseno, e daqui a pouco eu vou falar da tangente. Existem 3 ângulos que eu consigo calcular seno, cosseno e tangente sem fazer conta nenhuma. Sem fazer conta, não. Sem conhecer lado nenhum. Quais são os ângulos? 30, 45 e 60. Por quê, João? João, é você, João. Ô, João, por que esses 3 ângulos eu consigo calcular o seno, cosseno e a tangente? Eu vou até falar deles. Aonde é que eu consigo construir um ângulo de 45 graus? Qualquer idiota consegue construir um ângulo de 45 graus? Como que alguém constrói um ângulo de 45 graus? Não, é mesmo que ele é menos que 90? Olha, sensacional. Isso é aluno inteligente. Por que eu conto aqui? 45 é menos que 90? Me dá uma ideia, como é que eu construo um ângulo de 45 graus, gente? Vocês têm que ter espertos. Como que eu construo um ângulo de 45 graus? A tua resposta é tão boa quanto a da Kiara. Pega o de 45 e divide no meio. Ótimo. Como que eu pego de 90 e divido no meio? Como é que eu consigo garantir que o ângulo de 90 foi dividido no meio? Sem compasso. A gente não pode usar compasso. Ô, meu povo, é o único motivo da gente calcular o seno e cosseno desses ângulos. Eu pego um quadrado. 1, 2, 3, 4. Olha lá, meus amiguinhos. Eu pego um quadrado. Um quadrado não deixa de ser um retângulo. Certo? Oi? Não. O cara é o Diogão que não para de encher o saco. Ó. E divido ele no meio. Certo? Quando eu pegar o quadrado e dividir ele no meio, eu garanto que os 2 triângulos que vão estar ali são iguais. Certo? Esses 2 triângulos têm a mesma... são retângulos e têm o mesmo lado. Se ele tem o mesmo lado, eles são isósceles. Se eles são isósceles, quer dizer que esse ângulo e esse ângulo são iguais. Só que um é complementar do outro. Qual o ângulo que é igual ao seu complementar? Qual único ângulo é igual ao seu complementar? 45. De acordo? Tudo bem? Então aqui, eu vou escrever só aqui. 40. Esse daqui eu vou chamar de L. Se esse lado é L e esse lado é L, quanto vale a hipotenusa? Como é que eu acho a hipotenusa? H ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. L ao quadrado mais L ao quadrado. Portanto, H ao quadrado, 2L ao quadrado.
Tongs. Então, H ao quadrado. Ô, gente, sossega, pelo amor de Deus, gente. Você parece quinta série. Chong, mais chong, 2 chong. Certo? Tiro a raiz do H. Então, H é L vezes a raiz quadrada de 2. De acordo? Tá vendo que eu conheço todos os lados já desse triângulo? Então eu posso calcular. Qual que vocês querem calcular primeiro? Qual que você quer aí, Sofia? Seno, cosseno, tangente. Qual que você quer primeiro? Cosseno. Vamos começar pelo seno, então, para mostrar que a Sofia não pita nada. Mas, já que a Sofia falou, seno de 45. Seno de 45 é o cosseno do seu complementar, né? Quem é o complementar de 45? Então, eu posso escrever que o seno de 45 é igual ao cosseno de 45? Porque o seno de um ângulo é o cosseno do seu complementar. Ou o cosseno de um ângulo é o seno do seu complementar. Tudo bem? E como é que calcula o cosseno? Ou qual que você quer aí calcular, Nicole? Você quer calcular pelo seno ou pelo cosseno? Pelo seno? Então vamos calcular o seno. Como é que calcula o seno? Como é que calcula o seno de 45? Cateto oposto pela hipotenusa. Quanto vale o cateto oposto? 45 é ângulo. Quanto vale o cateto oposto ao 45? Quanto que está marcando? L. Gente, cateto oposto é o lado que está na frente do ângulo. Quanto vale o lado que está na frente do ângulo? L. Então, L dividido pela hipotenusa. Quanto vale a hipotenusa? L. É um L bonitinho. Raiz de 2. Opa! Tem L dividido por L. Quanto que dá L dividido por L? 1. Então ficou 1 sobre a raiz quadrada de 2. Só que eu não sei se eu falei para vocês, ter raiz quadrada no denominador não é algo bonito. Então o que a gente faz? Isso aqui se chama racionalizar. Eu multiplico embaixo por raiz de 2, como é uma fração, para manter a igualdade. De 2, quanto que dá? 2. Certo? Raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. Quanto que é a raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado? 2. Tudo bem? 2. Então já sei o seno e o cosseno de 45 graus. Tudo bem? Tudo bem? Certo? Quais são os outros dois ângulos que eu falei que a gente consegue? De boa na lagoa, sussa na montanha-russa, devagar no mar? 30 e 60. Bom, se eu consigo de 30, eu consigo de 60, com certeza. Porque eles são complementares. Como é que eu consigo construir esses ângulos? Como é que eu garanto que eu construo esses ângulos? Triângulo, isósceles não, porque ali já tem. Retângulo, equilátero, triângulo, retângulo não. Triângulo equilátero. Né? Eu pego aqui, ó, vamos pegar esse lado. É como se constrói um triângulo equilátero, gente. Não, nem precisava ver. Ó, vou ensinar vocês a construir um triângulo. Se você tem compasso, quando eu falo assim, ó, você tem que construir sozinho, sem transferidor, significa que você tem que ter régua e compasso. Ô, João, quietinho aí, fazendo favor. Ora. Certo? Olha lá, ó, vou ensinar. Você faz assim, ó, Nicole. Você põe a pontinha do compasso aqui no comecinho do lado. E a outra pontinha do comprimento do lado. Certo? Aí você faz uma marquinha, ó, aí você fixa aqui. Você faz uma marquinha aqui, ó. Cinco. Tamo junto? Certo, Kiara? Aí eu faço a mesma coisa, só que na outra ponta, ó. Ó. Aí eu faço outra aqui.
Concorda que aquela distância também vale 5? Eu vou marcar um pontinho ali, ó. Esse pontinho aqui, quanto é que vale a distância desse ponto até aqui? 5. Quanto é que vale a distância desse ponto aqui? 5. Ou seja, todos os lados valem 5. Construir um triângulo equilátero. Certo? Esse lado vale L, esse L, esse L. Quanto vale esse ângulo aqui, que é o ângulo de um triângulo equilátero? 60, porque um triângulo equilátero também é equiângulo. Todos os ângulos são iguais. Se todos são iguais, somam 180. Cada um deles tem que somar, tem que valer 60. Ah, professor, mas não tem triângulo retângulo. Como é que você vai calcular seno e cosseno? Fala, Miguel. Traço a altura, né? Traço a altura. Esse ângulo aqui vale 60 graus. Esse daqui é o complementar de 60. Quanto vale o complemento de 60? 30 graus. Show de bola, Jane. Jane, quanto vale esse lado? L. E esse daqui? Metade de L. Esse daqui eu não vou pedir que você lembre. Mas como é que eu vou calculá-lo? Vou chamar ele primeiramente de x, tá? Você vai fazer que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Por que virou L ao quadrado sobre 4? Era L sobre 2. L sobre 2 ao quadrado é L sobre 2 vezes L sobre 2. Certo? Tamo junto? Eu vou um pouquinho mais rápido, porque eu acho que vocês já estão suficientemente inteligentes para isso. Tá vendo esse cara? Posso escrever ele assim? Posso ou não? Por que será que eu fiz isso? Porque eu quero subtrair L ao quadrado sobre 4 dos dois lados. De acordo? Tudo bem? Eu estou indo rápido porque eu já fiz isso devagarzinho, em algum momento da nossa vida. Eu vou colocar o valor do x direto. L raiz de 3 sobre 2. Pronto. Bem? Aí agora é com vocês. Eu escrevo uma coisa, vocês falam ela é igual aqui, tá bom? Vou escrever aqui, ó. Seno de 60 graus. Sem fazer conta nenhuma. Seno de 60 é igual ao quê? Cosseno de 30. Boa! Cosseno de 30. Que é igual, vou colocar aqui embaixo. Que é igual. Como é que eu calculo o cosseno de 30? O seno de 60? Cateto oposto. Seno de 60, cateto oposto. L raiz de 3 sobre 2. Dividido pela hipotenusa, que é quem? L. Quanto que dá L raiz de 3 sobre 2, dividido por L? 1 raiz de 3 sobre 2, que eu só chamo de raiz de 3 sobre 2. Fácil, muito fácil ou extremamente fácil? Extremamente fácil. Agora eu quero calcular o cosseno de 60. Alguém, por favor, cosseno de 60 é só ler, né? Cosseno é seno do complementar. Cosseno de 60, seno de 30. Certo? Seno 30. Seno de 30
cateto oposto ao 30, L sobre 2. Hipotenusa L. Quanto que dá L sobre 2 dividido por L? Demoraram já. L dividido por 2, dividido por L. L dividido por 2, dividido por L. Como é que eu faço isso? Dividir é multiplicar pelo inverso multiplicativo, lembra? Qual é o inverso multiplicativo de L? 1 sobre L. Então, isso aqui vai ficar L sobre 2L. Vai dar quanto? 1 sobre 2. Certo? Meio. Olha que legal. Olha que legal. Sempre que você tiver um ângulo de 30 graus, você já sabe. Você já sabe. Quer ver? Vou dar uma aplicaçãozinha mais ou menos disso. Se um dia você for para o Egito e quiser calcular a altura da pirâmide do Egito, você vai fazer o seguinte. Você olha para a sombra. O comprimento da sombra está relacionado com a altura. Você concorda? Se você conseguir saber o seno do ângulo, se, por exemplo, se o comprimento da sombra for metade disso daqui, qual é o ângulo? 60. No ângulo de 60 graus, o comprimento do cateto adjacente é sempre metade da hipotenusa. É isso que quer dizer que o cosseno é 60. O comprimento do cateto adjacente é sempre metade da hipotenusa. E se o comprimento... Se eu achar um triângulo retângulo que os dois lados são iguais, qual é o ângulo interno dele? Olha na lousa, gente. 45. Certo? 45. Porque 45 é o único que tem um seno e um cosseno igual. Certo? Para identificar melhor, tiveram a ideia de fazer o seguinte, olha. Vamos representar, e aí vem aquela parte do cursinho que eu tentei dar para vocês de algebra, que eu achei que vocês já sabiam seno e cosseno. A ideia foi a seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma circunferência de raio 1. Então aqui o raio é 1. Tá certo? Se esse raio é 1, você está vendo que do jeito que eu desenhei tem um ângulo aqui? Tá vendo esse ângulo? Gente, eu tô falando de boa. Quem não quer assistir aula, pode sair, porque se vocês ficam brincando aí, me atrapalha. Me atrapalha muito. Não, quiser ficar lá fora, de boa. Vocês veem que eu não faço chamada, eu não falo nada. Mas ficar aqui, para ficar brincando, fica brabo. Ó. Tá aqui o ângulo. Qual que você quer saber, Jane? O seno ou o cosseno desse ângulo? Cosseno. A Jane quer saber o cosseno. Eu quero que vocês pensem. Eu criei de raio 1 de propósito. Alguém me dá uma ideia de como que eu acho o cosseno daquele ângulo. Primeira coisa, vocês têm que ficar meio bravos. Onde é que você acha seno e cosseno de ângulo? Triângulo. Vamos montar um triângulo, mas o triângulo tem que ter um ângulo de 90 graus e o outro ângulo tem que ser desse daqui. Concordam comigo que se eu fizer esse triângulo aqui, ó, tô fazendo um pontilhadinho. Que esse triângulo pontilhadinho que eu fiz aqui, esse ângulo aqui é esse que está aqui? Eu quero que vocês calculem o cosseno desse ângulo aqui. Aí o João falou, acha um triângulo retângulo.
Aí eu me baseei e estou argumentando que esse ângulo que está aqui é o mesmo que esse. Ó, tá até na mesma cor. De acordo? E aí eu construí esse triângulo retângulo aqui, ó. E eu dou uma régua na mão de vocês. O único instrumento que vocês têm é uma régua. Fala para mim quanto que vale o cosseno daquele ângulo? O cosseno de um ângulo. Não estou perguntando quanto vale o ângulo. E eu também nem sei se é 45. Pensem um pouquinho. Como é que calcula cosseno de ângulo? Cateto adjacente pela hipotenusa. Quanto vale a hipotenusa? 1. Eu dei uma régua na sua mão. Como é que você calcularia o cosseno desse ângulo? Uma régua. É só eu medir esse tamanho aqui, ó. Pensem um pouquinho, por quê? Porque a hipotenusa é 1. Simples assim. Aí sabe o que a gente faz, então, para ficar mais fácil? Eu coloco isso daqui como sendo eixo X. Mas quem é que eu estou enxergando no eixo X? Quem é que eu enxergo quando eu olho no eixo X? O cosseno. Tudo bem? Tudo bem? Então, com uma régua, você vem. Se você medir aqui, você acha o cosseno desse ângulo. Certo? Então, aqui no eixo X eu acho cosseno. Ah, e se eu quiser achar o seno? Quem é que eu meço? Não, não, não. Olha no desenho e me diz quem é que eu tenho que medir. Onde é que eu tenho que posicionar a minha régua? Aqui, né? Tudo bem? Ok? Então, quando eu posiciono aqui, mas é a mesma coisa se eu olhasse aqui, ó. Então eu ponho aqui também um eixo. Aqui em pé eu coloquei o eixo dos senos. Então, olha só, como é que a gente vai trabalhar com isso? Você marcou o ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, se eu olhar no eixo X, eu vejo cosseno. Se eu olhar no eixo Y, eu vejo seno. Quer uma brincadeirinha para você guardar bem? Sem sono tá de pé, com sono tá deitado. Certo? Então aqui embaixo você vai ver cosseno. E aí você consegue ver uma outra coisa. O que acontece se eu diminuir o ângulo? O que acontece com o cosseno à medida que eu diminuo o ângulo? Vai aumentando. Todo mundo consegue ver que se eu... Que agora eu não preciso mais desenhar triângulo. Vamos pegar aqui, ó. Se eu pegar esse ângulo azul aqui, ó. Onde é que eu vejo o cosseno do ângulo azul? Aqui. Certo? Onde é que eu vejo o seno do ângulo azul? Eu rebato aqui. Tudo bem? Então, à medida que o ângulo diminui, o que acontece com o cosseno? Aumenta. Qual que é o máximo valor que o cosseno vai chegar? Olha no desenho. 1. Quando que o cosseno vai ser 1? Quando o ângulo for quanto? 0. Tá vendo? Todo mundo tá vendo que se o ângulo for 0, o cosseno é 1? Porque se o ângulo for 0, João, olha onde eu tô, ó. Se o ângulo for 0, eu desci até aqui embaixo. Só que olha que legal. Existe algum triângulo retângulo de ângulo 0? Não existe. Só que a gente conseguiu, por extrapolação, falar o seno, o cosseno do ângulo 0. Tudo bem? Pessoal, tudo bem? Então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada ali. Eu vou fazer umas brincadeirinhas aqui, bem legais. Vamos ver se vocês entendem aqui, ó. Vamos ver se vocês estão espertos.
Vocês têm que estar esperto, hein? Se não tiver esperto... Ó, raio 1, tá? Aqui está o cosseno, aqui é 1. Aqui é quanto, então? Se ali é 1? Menos 1. É menos 1. Aí eu desço. Aqui é 1. Seno. Ah, eu quero achar o ângulo de 45 graus. Não. Eu quero ver se vocês são espertos o suficientes. Ali está quadriculado. Para me mostrar, olha só, sem compasso. Onde é que está o ângulo de 30 graus? Vamos dar uma olhada ali. Eu vou marcar ele. Ó. O que eu sei? Eu sei que o seno de 30 é meio. Certo? O que significa isso? Que a hipotenusa é o dobro do cateto adjacente. Não, oposto. Todo mundo de acordo? A hipotenusa é o dobro do cateto oposto. A hipotenusa vale quanto? Da maneira que a gente construiu. Quanto vale a hipotenusa? 1. Então, quanto tem que valer o cateto oposto? Meio. Então, eu venho aqui. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha lá. 1, 2, 3. Então, esse ponto aqui estaria marcando quem? O seno de 30 graus. De acordo? Seno de 30 graus. Achei o ângulo de 30 graus. Vocês concordam? Não? Concorda ou não? Tudo bem? Eu vou desenhar outro ângulo ali agora. Vamos ver se vocês acham, descobrem quanto ele é. Ó, outra coisa, ó, como vocês são espertos, hein? Vamos ver se vocês são espertos. Aqui vale meio, né? Quanto vale isso aqui? Olha ali. Quem que eu tô? Quando eu olho para baixo, eu estou olhando para o valor de quem? Do cosseno. Cosseno de quem? Por que 60? Gente, vocês não estão entendendo, porque vocês estão falando muitos absurdos. Que ângulo que é aquele que eu acabei de desenhar? 30. Eu desci. Quem que eu estou vendo ali? Cosseno de quem? De 30. Quanto que vale aquele negócio? Quanto? Raio de 3 sobre 2. Não entendeu? Entendeu? Entendeu aí, Kiara? Porque, ó, foi facinho achar o 30 graus, porque eu sei que o seno de 30 é meio. De acordo? Então, aqui vale raio de 3 sobre 2. Ó, eu vou tentar trocar de cor. E agora eu quero que vocês me deem uma técnica para eu achar o ângulo de 60. Olha pelos valores do seno e do cosseno e tentem achar para mim o ângulo de 60 graus. Pensem um pouquinho. Não, o 160 eu já sei. Não, mas eu não consigo medir pelo compasso. Gente, olha pelos valores do seno, do cosseno do seno e do cosseno. E tenta me falar como é que eu acho. Olhar aqui e pensar como é que eu acho, como é que eu desenho um ângulo de 60 graus. Quanto vale o cosseno de 60?
Meio. O cosseno de 60 vale meio. Onde é que eu vou ver o cosseno? No eixo X ou no eixo Y? No Y. Eu consigo ver o meio ali no eixo Y? Perdão, cosseno é no eixo X. Consigo ver o meio ali no eixo X? Consigo. Eu pegar metade aqui. Aqui é o meio. Então, o que aquele ponto significa? Aquela marcação ali é quem? É meio, mas o significado dela? Eu sei que é metade de 1, gente. É o cosseno de 60. Certo? Tudo bem que ali é o cosseno de 60? Certo? Então basta eu fazer isso aqui, ó. Eu subo agora. Entenderam? Entenderam mesmo? Então vamos ver se entendeu mesmo. Então quanto vale esse valor aqui, ó? Quanto? Raiz de 3 sobre 2. Por que vale raiz de 3 sobre 2, Kiara? Porque é o 160. De acordo? Todo mundo de acordo? Tamo junto? Raiz de 3 sobre 2. Kiara, podemos ir para um nível Plus Advanced? Vamos fazer o seguinte, Kiara. Eu vou fazer o seguinte, ó. Viu o que eu fiz? Todo mundo viu o que eu fiz? Ó. Parti aqui do meio. Toquei aqui. De acordo? Quanto vale esse ponto? Menos. Quanto? Menos raiz de 3 sobre 2. Tudo bem? Como você sabe que isso aqui vale menos raiz de 3 sobre 2? Porque eu fiz uma cópia do que estava do outro lado, só que na parte negativa. Fazer uma pergunta mais simples primeiro. Olha para o ângulo cor de laranja. Quanto vale o seno do ângulo cor de laranja? Meio. Vocês não entenderam. Onde é que eu vejo o seno? No eixo Y. Quanto vale o seno do ângulo cor de laranja? Meio. Quanto vale o cosseno do ângulo cor de laranja? Menos raiz de 3 sobre 2. Entenderam melhor agora? Foi aí, Michael? O que você não está entendendo? O que você não está entendendo nessa parte? Tá. Vamos lá. Eu vou começar com o ângulo verde. Então vamos tentar acompanhar todo mundo. Eu vou colocar os dados aqui que eles ficam mais claros para mim. Ó. Isso aqui foi só a construção. Vamos ver se melhora agora a compreensão. Ó. A gente sabe isso daqui, ó. Presta atenção. A gente sabe que a gente construiu, a gente sabe que o seno de 30 graus é igual a meio, que é igual ao cosseno de 60 graus. De acordo? A gente também sabe que o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2 e é igual ao cosseno de 30.
Certo? Sabemos isso. Qual daqueles números ali, só apareceu dois números, o meio e o raiz de 3 sobre 2. Qual deles você consegue identificar ao longo de uma linha reta? O meio. De acordo? O que significa eu dizer que o seno de 30 é meio? Significa que um triângulo retângulo que tiver um ângulo de 30 graus, que o cateto oposto é metade da hipotenusa. Tudo bem? Certo? Então, se eu quiser achar o ângulo 30 graus, a hipotenusa eu sei que ela vai ser o raio. Eu só preciso posicionar a minha hipotenusa. De que maneira que eu tenho que posicionar a hipotenusa? De tal modo, a hipotenusa vale 1. Não, perdão. Isso. Não, a hipotenusa vale 1. Perfeito. Então eu tenho que posicionar a hipotenusa de tal modo que o cateto adjacente valha, o cateto oposto valha metade que 1. Quanto que é metade que 1? Meio. Aí eu marquei aqui. Meio, porque eu sei que o seno a gente olha aqui. Onde é que eu deveria posicionar a hipotenusa de modo que o cateto valesse meio? Eu fui andando, até aqui. Vê se você concorda comigo agora. Vai em azul. Ó, eu construí esse triangulinho aqui, eu só não tinha construído ele. Certo? Quanto que é a altura desse triangulinho? Meio. Quanto que é a hipotenusa? 1. Então eu estou com um triangulinho que a altura é metade da hipotenusa. Então quanto que é esse ângulo? 30. Porque o seno é meio. Entendeu? Agora, se o seno é meio, seno de 30 é meio. Então o cosseno é quanto? Mas aonde eu olho o cosseno? Aqui embaixo. Então eu já sei quanto vale esse comprimento. Entendeu agora? De verdade? Pessoal, ficou mais claro aí para todo mundo? Tudo bem? Só que agora eu estou apelando. Eu estou apelando muito. Eu peguei esse ângulo grandão aí. Mas de bater o olho ali, eu sei ver o ângulo grandão. Sei ver o seno do ângulo grandão. Quanto vale o seno do ângulo grandão? Meio, porque é só se olhar no eixo Y. Quanto vale o cosseno do ângulo grandão? É negativo. Menos raiz de 3 sobre 2. Vocês concordam que eu não conseguiria colocar esse ângulo grandão em um triângulo retângulo? Ele é maior que 90, né? Não teria jeito. Pensem um pouquinho agora, Jane. Qual o valor do ângulo grandão? O valor do ângulo. Uma coisa você já sabe. Ele é maior que quantos? Ele é maior que 90. E ele é menor que quanto? Então, olha lá. Você já sabe que esse triângulo é maior que 90, que esse ângulo é maior que 90. E você também sabe que esse ângulo é menor que 180. Show? Você também sabe o seno desse ângulo. Quanto que é o seno desse ângulo? Meio. Você sabe que o seno desse ângulo é igualzinho o seno de 30. Fala alto, Kiara. Por que você está falando que é 150, Kiara? Presta atenção, Kiara. Você fica falando um monte de coisa aí. Por que você está falando que ele é 150? Faz algum sentido a porcaria que a Kiara está falando? Ó, vamos ver. Deixa ela falar, gente. Nós dá risada. Gente, eu jamais, se alguém falasse uma burrada, eu ia falar bravo, chamar igual eu fiz agora. Eu só fiz essa brincadeira porque a Kiara matou a pau. Ela fez certinho. Entenderam o raciocínio da Kiara? Ó, olha o raciocínio da Kiara. Esse pedacinho que está faltando é igual ao 30 que está aqui. Tá vendo? Como que ela sabe que é igual? Porque tem o mesmo seno. Quer dizer, ela não soube por isso, ela soube por bater o olho só. Mas todo mundo concorda que esse pedacinho é igual?
Tudo bem? Então, quanto que é esse ângulo? Ó, ele 180, só que eu tive que voltar quanto? 30. Então, quanto que é esse ângulo? 150. Certo? 150 tem o mesmo seno que quem? O seno de 150 é igual ao seno de quem? De 30. O seno de 150 é igual ao seno de 30. E o cosseno de 150, ele é igual ao quê? Ele não é igual ao cosseno de 30, gente. Ao oposto do cosseno de 30. O que o 150 e o 30 têm em comum? Tá, são múltiplos. Mas uma propriedade mais legal. É isso que eu estou perguntando. Eles somam 180 graus. Eles são suplementares. Então aqui você já tira uma coisa. O seno de um ângulo é igual ao seno do suplementar. Tudo bem? E o cosseno do ângulo, se eu comparar com o cosseno do suplementar, o que é? O oposto. Todo mundo? Todo mundo? Então agora de cabeça para mim. Quanto é que é o seno de 120? De cabeça. Seno de 120. Seno de 120, já demorou. Tudo que eu estou falando está na lousa. Raiz de 3 sobre 2. Por que o seno de 120 é igual ao raiz de 3 sobre 2? Porque 120 é suplementar de quem? 60. Vamos construir ele aqui? Como é que eu construiria? Eu vou construir ele na cor sem mundial? Não, já tem ali. Vou construir ele na cor amarela. Vou construir o seno de 120. Perdão, vou construir o ângulo de 120. Bom, o ângulo de 120, eu tenho duas formas. Ou eu faço 180 e volto 60. Certo? Ó, 180, volto 60. Ou eu percebo que ele tem o mesmo seno do lado de cá. Certo? Ele tem o mesmo seno. Então, olha ele aqui, ó. Olha o angulinho amarelinho de 120. Show, né? Quanto vale esse carinha aqui? Menos meio. Certo? Aquilo ali se chama ciclo trigonométrico. Aquilo ali é terror de aluno do ensino médio. Espero que nunca seja o terror de vocês. Ah, se você não prestar atenção, igual você está fazendo agora, vai ser mesmo. Vamos lá. Bate o olho ali. Quero de cabeça. Seno de 90. Olha lá. Quanto que é o seno de 90? Imagina o desenho de seno de 90. Imagina o desenho do 90 e tenta enxergar o seno. Quanto? 1. 90 está aqui, ó. Seno de 90? 1. Cosseno de 90? Quanto? Da onde você está tirando menos 1? O 90 ele começaria aqui e terminaria aqui, ó. Olha lá, Miguel. Ali está o 90. Quanto que é o seno? E o cosseno? Por que você está falando cosseno é 1? Onde é que... Não, então não sabe, então vamos... Miguel, ó aqui! Depois você pega essa bosta. Hã? Então vamos pensar direito com dor de cabeça. Vamos lá. Onde é que eu enxergo o cosseno? Isso. Onde é que você está enxergando 1 no eixo Y? Não. O seno é no eixo Y. Eixo X? Tá. Então onde é que você está enxergando 1 no eixo X? Aqui está o 90. Onde é que está o cosseno dele? Onde você tem que olhar? Ali onde? Aqui? Não, é olhar para baixo, meu filho. Nesse ângulo aqui, como é que você vê o cosseno? Como é que você vê o seno? Aqui. Quanto é que está o seno? 1. E o cosseno, para onde você olha? Vai dar quanto? 0. Perfeito. Tudo bem? Tudo bem? Vamos falar outro ângulo, 180.
Alguém me diga o seno de 180. Seno nunca é maior que 1. Olha ali. Quanto que é o seno de 180? 0. E o cosseno? Quanto? Por que 2? Da onde vocês estão tirando? Hã? Da onde vocês estão tirando que o cosseno é menos 1? Seno e cosseno. Não tem como seno e cosseno ser maior que 1. A gente criou isso, olha aqui, ó. Vai de menos 1 a 1. Certo? 180, deu a volta. Pá, parei aqui. Quanto é o cosseno de 180? Menos 1. E o seno? 0. Certo? Certo, Jane? Ou ainda não? O que você queria entender melhor, então, Jane? E por que não me parou? Então, vamos lá. Vamos ver. Às vezes eu acho que até que você entendeu e você nem sabe que você entendeu. Jane, vamos ver. Seno. Cosseno. Bem? Ó, não sei quanto é esse ângulo. Não sei quanto ele é, tá? Se eu pedir para você, de alguma forma, eu te dou uma régua, eu calculo o seno dele para mim. Como é que você vai fazer? Seno para onde você olha? Aqui está o ângulo. Esse é o ângulo, ó. Onde é que você vê o seno desse ângulo? Aqui, né? Você vai fazer isso aqui, ó. Esse é o seno. Onde é que você vê o cosseno? Embaixo como? Isso aqui chama a gente de projetar. Aqui está o cosseno. É só isso. Não tem mais nada. Certo? Vamos pegar um ângulo, então? Um ângulo de 90 graus. Vou pegar um ângulo de 90? Tá aqui o ângulo de 90. Quanto é que vale o seno dele? Onde é que você vê o seno? Deixa o Y. Quanto que vale o seno? Por que meio? Me mostra onde você está vendo meio. Onde é que você está vendo? Não. Olha para o ângulo. Olha para o ponto onde o ângulo termina. Desse ponto, olha para o eixo Y. Que número que ele está batendo? Quanto que é o raio? Não, o raio tem que ser 1. Então olha para o seno. Quanto vale o seno? Por que meio? Eu quero entender o que você está pensando. Hã? Na onde você está vendo metade de 1? Então, mas eu quero entender por que você estava falando meio. Tá vendo que ele está pegando aqui? Aqui vale quanto? 1. Agora fala o cosseno. Para onde você olha para ver o cosseno? Para baixo. É que vocês fazem assim, vocês se confundem todos. É como se tivesse olho. Ó. O ângulo aqui, vamos fazer assim. Vou fazer de um outro jeito. Ó. Olha aqui para mim. O ângulo aqui, ó, a hora que ele chega aqui no ponto, ele tem olhinho, tá? Ele tem um olho, ó. Ele tem olho. Certo? Se ele quiser ver o seno, para onde que ele vai olhar? Para frente. Ele olha para frente e aí ele enxerga o seno. Se ele quiser ver o cosseno, para onde ele olha? Para baixo. Olhou para baixo, ele vai ver o cosseno. Tudo bem?
Agora pensem no ângulo de 90 graus. A hora que eu estou no 90. Estou aqui. O 90 vai terminar aqui. Se eu olhar para o lado, que valor que eu vejo? 1. Então quanto que é o seno de 90? 1. Se eu olhar para baixo, quanto que eu vejo? Como você vê 1, meu amor? Como que você vê 1? Eu preciso entender como você está pensando para eu tentar te ajudar. Como que você viu 1? Vou pegar todos os ganhos do olho, ele vai para baixo. Aí ele vai ver a parte da linha verde. Não. Vou fazer assim, ó. Vou fazer diferente. Talvez está misturado aqui, é isso que está atrapalhando. Quem que você quer medir primeiro? Seno ou cosseno? Você quer ver só o cosseno. Então eu vou desenhar só a linha do cosseno, tá bom? Então eu vou desenhar a linha do cosseno. Aguenta aí. Ó, a circunferência tem raio 1. Ó, vou desenhar só o cosseno. Tudo bem? Não vou desenhar o seno não, porque eu acho que é isso que está te atrapalhando. Só que você vai ter que saber ver os dois simultaneamente. Ó, esse ponto é menos 1. Esse ponto é 1. Aqui é quanto? Você está perguntando ou respondendo? Então tá. Então, aqui é 0. Esse eu parto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse aqui é quanto? Meio. Vou colocar um monte aqui, tá? 1, 2. Esse aqui é quanto? Menos meio. Pronto. Isso daqui é o suficiente para você ver. Você vê o cosseno. Todo mundo, gente? Suficiente para ver o cosseno, tudo bem? Se o ângulo parar aqui, ó. O ângulo parou aqui. Aí ele quer ver o cosseno. Para onde que ele olha? Então quanto que ele vai ver? Quanto que é o cosseno daquele ângulo? Olhei para baixo. Olhei para baixo, aqui está o raio de visão laser dele. Quanto que dá o cosseno dele? Meio. Entendeu agora? Não precisa me falar o valor, tá? Esse ângulo aqui, ó. Diminui o ângulo. Se ele olhar para baixo, ele vai ver esse valor aqui. Você concorda? Não sei quanto é, mas eu posso falar alguma coisa desse valor. Posso falar que esse valor é o quê? Posso falar que esse valor é maior que meio. Certo? Certo mesmo? Vamos pegar o ângulo de 90 agora? Peguei o ângulo de 90. Quanto é que é o cosseno de 90? Quanto é que ele vai enxergar se você traçar o raio laser para baixo? Então quanto que é o cosseno de 90? 0. Ficou mais claro? Então vamos ver se ficou mais claro mesmo. E se eu pegar o ângulo de 180 graus? E olhar para baixo? Quanto que é o cosseno dele? Menos 1. Tudo bem? Ficou mais claro? Só que eu acho que a tua dificuldade é que tinha os dois, as duas retas, você está se perdendo ali. Tá? Mas vai aparecer sempre com as duas. Aí você quer saber o cosseno? Imagina que não existe a reta do seno. Certo? Certo aí, seu Marco? Então, vou parar por aqui. Na segunda-feira, nós retornamos aí, eu vou aplicar tudo isso em exercícios. Oi.